Fala, Doc, beleza? Aqui é o Furlan, tô aqui com vocês de novo, depois de 2 semanas longe das lives, estou de volta com vocês. A gente teve semana de maratona MedSimple, de lançamento, então a gente acabou não fazendo as lives, tá bom? Tô de volta com vocês para falar de clínica. Ontem mesmo já teve live também da Lari, ela falou um pouco de genética com vocês e eu tô de volta falando um pouquinho de clínica, show? Gente, hoje a gente vai conversar sobre trombose venosa profunda, um assunto muito importante, como eu sempre falo que os assuntos são importantes, mas a famosa TVP, muito conhecida, extremamente importante que a gente saiba identificar precocemente esse paciente, que a gente saiba manejar, né? E Doc, vamos direto para as questões, e em cima das questões a gente vai aprendendo junto, o objetivo aqui é trocar conhecimento, e eu peço sempre para vocês, né, que se possível participem, tá? Respondam, não tem problema errar, pode chutar, não tem problema nenhum, tá? É daí que a gente aprenda junto, vocês aprendam com a plataforma, e a gente resolva questões, belezinha? Bora lá, Doc! Bom, para introduzir aqui, a TVP, então, né, a trombose venosa profunda, a famosa TVP, nada mais é que a formação de um trombo no sistema venoso profundo. E pode acontecer em qualquer lugar do corpo, mas acontece predominantemente nos membros inferiores, tá bom? Qual que é o grande drama, né, da TVP? O grande drama da TVP é a complicação dela, né, o tromboembolismo pulmonar. Hoje o tromboembolismo pulmonar continua sendo uma das principais causas de óbito intra-hospitalar, um óbito prevenível, inclusive. Então é importante que a gente saiba estratificar esse paciente, identificar fatores de risco, saber como manejar esse paciente para evitar que ele evolua com essa complicação ou que ele desenvolva a TVP. Bora, Docs! Vamos lá, então. Falando em identificar paciente, vamos começar então com o clássico falando em fatores de risco. São fatores de riscos, então, relacionados à trombose venosa profunda. Letra A, um tromboembolismo prévio. Letra B, a obesidade. Letra C, neoplasia. Letra D, uso de anticoncepcionais orais. E letra E, todas as alternativas. Docs, qual é a alternativa correta? Dá um tempinho para vocês responder. Eu estou acompanhando vocês pelo chat, tá? Qualquer dúvida, podem pedir também. E respondam, por favor. Sempre tem um delay, vou dar um tempinho para vocês responder, belezinha? Bora lá, gente. Qual desses é fator de risco? Letra A, tromboembolismo prévio. Letra B, obesidade. C, neoplasia. Letra D, anticoncepcional oral ou todas as alternativas? A Rayane botou letra E. Natália, letra E. Otávio, E. Andréia, E. Mais um pouquinho. Show, gente. Perfeito, letra E. Só rapidinho para falar um pouquinho sobre esses fatores de risco. Deixa eu marcar a alternativa para vocês aqui. Sobre os fatores de risco, Doc, como é que eu vou decorar tanto fator de risco, né? Aqui a gente tem as trombofilias, idade avançada, cirurgia prévia, insuficiência cardíaca, varizes de membros inferiores, né? Insuficiência venosa crônica, gestação e puerpério, enfim. Doc, tem em mente a tríade de Virchow. A tríade de Virchow, ela é o tripé... mais gente botou letra aqui. Às vezes tem um delay mesmo, eu não tinha visto. Gente, a tríade de Virchow, ela é o tripé que compõe a formação de qualquer trombo, né? São 3 fatores que predispõem, então, a ativação de hemostasia primária, hemostasia secundária, né? Ela é representada pela cascata de coagulação, e a gente leva a formação de trombo. A tríade de Virchow a gente estuda ainda nas básicas, né? Na faculdade, quando a gente tem patologia, ou fisiologia também. A tríade de Virchow ela é composta, então, pelo primeiro pilar, a hipercoagulabilidade. Então, todo paciente que tiver uma condição de hipercoagulabilidade, aqui representado, por exemplo, paciente que faz uso de anticoncepcional oral, né, o estrogênio ele é trombogênico, ou paciente que tem trombofilias, aqui as trombofilias hereditárias, adquiridas, como, por exemplo, a síndrome de fosfolípide. Todas as condições que levam o paciente a um estado de hipercoagulabilidade, os casos de neoplasia também, são considerados fatores de risco. Segundo tripé da tríade de Virchow é a lesão endotelial. Doc, a lesão endotelial é aquele esquema, toda vez que você se corta, o seu corpo ele tenta resolver esse corte. Por exemplo, se você fizer um corte na sua perna, o corpo vai resolver ativando, né, a hemostasia primária, a hemostasia secundária e aquele sangramento estanca. E isso se decorre justamente da ativação dos processos hemostásicos que levam à formação do trombo. Doc, quando que eu tenho lesão endotelial? Eu tenho lesão endotelial, por exemplo, num processo infeccioso, num quadro em que há trauma, num quadro de cirurgia recente. A gente vai ver que a cirurgia recente ela é muito importante, inclusive é um dos critérios de Wells para TVP e para TEP também, né? Então, o paciente que é submetido a uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia de quadril, esse paciente ele tem um risco maior, né? Todo paciente cirúrgico apresenta certo risco, né? Uma cirurgia recente apresenta risco de desenvolvimento de trombose, mas quanto maior a cirurgia, maior o risco.
dependendo né, qual nível o paciente foi operado. Então, esse é o segundo nível. Né? O paciente politraumatizado também apresenta um risco aumentado de trombose. O terceiro tripé, né, hipercoagulabilidade, lesão endotelial, e o terceiro tripé, Doc, é estase sanguínea. Beleza, quando que eu tenho estase sanguínea? Estase sanguínea é toda vez que o sangue fica parado. Quando o sangue fica parado, ele tende a coagular. Em que situações que isso ocorre? Imobilização prolongada, paciente que botou gesso na perna, fica muito tempo parado, o sangue fica parado, aumenta a chance de coagular. Paciente restrito ao leito, né, com problema para deambulação, esse paciente aumenta o risco também dele desenvolver trombose venosa profunda. Condições como, até hoje foi postado nos stories, viagens longas de avião, né? Inicialmente a TVP, aqui uma curiosidade, né? Inicialmente a TVP ela foi chamada de mal da classe econômica, né? Ou doença do viajante, porque na classe econômica a gente tende, né, a ficar em poltronas menos confortáveis e com menor possibilidade de movimentação. Isso leva a uma estase sanguínea e o paciente pode, né, o indivíduo pode desenvolver uma trombose de membros inferiores. Belezinha, gente? Aqui só para mostrar para vocês, para ilustrar, então, por que eu falei, né, da tríade de Virchow? Porque a tríade de Virchow nos ajuda, né, a lembrar dos fatores de risco, que são milhões de fatores de risco, muitos deles que estão hoje dentro dos critérios de Well, que falam da probabilidade pré-clínica do paciente desenvolver TVP. Gente, rapidinho aqui na imagem, então, a gente tem a tríade de Virchow, que é o que compõe o tripé da formação de qualquer trombo, né? Então, a gente tem a estase venosa, que é os fatores de risco, idade avançada, imobilização prolongada, né, uma lesão medular, paciente com insuficiência cardíaca ou hiperviscosidade sanguínea. Aqui na lesão endotelial a gente tem então as cirurgias recentes, né, antecedentes de TVP, o paciente que já teve TVP, ele além de apresentar uma lesão endotelial também, ele é um paciente que nos fala a favor de uma predisposição para novos quadros de TVP, fator de risco importante, né, acessos venosos, trauma, sepse, vasculite. No quadro de hipercoagulabilidade, aqui a gente tem os carcinomas, né, as neoplasias, o estrogênio aqui, pensando em uso de anticoncepcional oral, né, ou paciente que faz terapia de reposição hormonal, né, no quadro de menopausa, climatério. Aqui as deficiências de proteína C e S, né, pensando nas trombofilias, a síndrome de fosfolípide, sepse, história familiar também. Então sempre tem em mente esse triângulo, né, da tríade de Virchow e em cima dele a gente pensa nos fatores de risco. Belezinha, Doc? Tem uns outros aqui que não tem na tríade não está listado aqui, mas por exemplo obesidade, né? O paciente obeso ele tem um estado inflamatório crônico, o estado inflamatório crônico predispõe à formação de trombo, a neoplasia por si só também, a própria fisiopatologia da neoplasia está relacionada ao estado de hipercoagulabilidade, fora que geralmente são pacientes de idade avançada, pacientes submetidos a procedimentos invasivos, que aumentam o risco de trombose também, anticoncepcional oral e o tromboembolismo prévio que a gente já comentou. Belezinha, Doc? Se ficou alguma dúvida, podem me pedir, tá bom? Eu vou tocando as questões aqui, vou pedindo para vocês tentar resolver e a gente vai discutindo. Belezinha, gente? Bora lá, próxima questão. Aqui. Vamos lá. São sinais e sintomas, então, clássicos de trombose venosa profunda, exceto letra A, edema, letra B, dor, letra C, ausência de pulso, né, pensando em membro inferior ou membro superior afetado. E letra D, rubor. Gente, qual dessas alternativas está incorreta, pensando num sinal clássico de trombose venosa profunda? A, B, C ou D? Ó, o Gabriel comentou. Obrigado, Gabriel. Pedi para vocês responderem, tá? A gente não tem problema se errar, tá? O que importa é a gente conseguir aprender junto, tá? Vou dar um tempinho para a galera responder. E aí, gente, o que não é um sinal clássico de TVP? Você vai examinar, você chega no seu consultório um paciente que tem suspeita de TVP, o que leva você a pensar em TVP e o que afasta TVP? Não afasta, né? Mas o que não seria um sinal clássico? Ó, Leidiane botou letra C, Andréia botou letra D. O pessoal dividido entre C e D aqui, Dione D, Amanda C, Laura C. E aí, gente? Giovana botou letra C. Tá pedindo o que não é típico, tá? Clássico de TVP. Bárbara C. C. Tá, e aí, gente? Olha só. Dá mais um pouquinho só. Gente, letra C tá incorreta, tá? Por que tá incorreta? Um quadro de TVP é um quadro em que a gente tem acometimento venoso, tá? A TVP, trombose venosa profunda, é a formação de trombo em sistema venoso profundo, principalmente em membros inferiores.
Quando você tem a formação de um trombo no sistema venoso, a gente não tende a ter ausência de pulso, porque o pulso é decorrente de sistema arterial. Tá, posso ter ausência de pulso? Posso, sobretudo quando você tiver uma TVP maciça, né? Você leva aqueles quadros de flegmasia, né, alba dolens ou cerulha dolens, em que você tem, por conta do edema do membro do paciente, você acaba tendo compressão arterial. E se você tem compressão arterial, você pode sim ter ausência de pulso. Mas não é o sinal clássico, tá? O mais comum é que você tenha aquela obstrução. Então imagina, por exemplo, a veia poplítea. Pensa na veia poplítea. O paciente tem obstrução da veia poplítea, ali na altura um pouco acima da panturrilha. E essa obstrução, então, distal, obstrução, a gente tem aumento, então, da pressão venosa ali, da pressão hidrostática. Quando você tem aumento da pressão hidrostática num vaso, a tendência é que a água que esteja dentro do vaso saia do vaso. Isso gera edema, né? Um edema depressivo, inclusive, é um dos critérios de Wells de probabilidade pré-clínica, tá? Então, o edema está correto. Dor também, porque aquele sangue fica retido ali, o paciente não faz troca gasosa ali, começa a ter, então, acúmulo de CO2, cianose no membro, o paciente evolui com uma dor, tá? Então aqui também, a ausência de pulso falso, porque a gente tem acometimento venoso. A não ser que o edema comprima as artérias, que a gente tem uma embolia maciça, a gente pode desenvolver ausência de pulso, mas não é mais comum. A ausência de pulso a gente encontra quando a gente tem obstrução arterial, tá? Nos quadros de doença arterial obstrutiva periférica ou oclusão arterial aguda, ok? E rubor, perfeito, gente. A gente tem um paciente que está com um quadro de obstrução ali, isso gera uma resposta inflamatória, e, obviamente, a perna fica ruborizada, né, fica cianótica também por conta da obstrução venosa. Aqui a ausência de pulso, então, eu risquei aqui. Seria a nossa alternativa incorreta, tá? Olha só, gente. Deixa eu carregar aqui. Aqui. A gente tem, então, para ilustrar aqui o quadro clássico, né? Aqui, mesmo exemplo aqui, um trombo obstruindo a veia poplítea. O paciente, então, ele acaba tendo engurgitamento das veias distais, né? Aqui a gente tem, então, esse sistema venoso é simplificado, obviamente, mas aqui a veia femoral, aqui nas válvulas, e a obstrução poplítea, então, acaba engurgitando, o sangue fica acumulado distalmente a isso aumenta a pressão hidrostática nos vasos, a água sai dos vasos e o paciente fica com a perna edemaciada, então, um edema geralmente inflamatório, depressível. Além disso, a perna acaba ficando cianótica e por conta do processo inflamatório fica ruborizado aqui na região onde a gente tem a obstrução, tá? Deixa eu mostrar para vocês uma imagem aqui de um paciente com TVP mesmo. Aqui, ó. Olha essa imagem, Doc. Clássico de paciente com TVP. Aqui o paciente tem, então, o membro direito aqui, ele está mais ruborizado, né? Você tem a presença de um pouco de rubor. Aqui um edema também, se você for medir ambas as panturrilhas do paciente, a gente percebe, né, nitidamente que a panturrilha direita do paciente está aumentada. A gente tem um dos critérios de Well, inclusive, o edema e o aumento de panturrilha maior do que 3 centímetros, né, comparando com o membro contralateral. Aqui, o paciente provavelmente referindo dor no sistema venoso, né, o paciente com dor na região onde está acometida. E aí a gente avalia se esse paciente tem fator de risco, se fez alguma cirurgia recente, se esse paciente toma anticoncepcional, se esse paciente foi exposto a algum fator de risco que justifique esse quadro. Belezinha, gente? Ficou entendido? Se tiverem alguma dúvida, perguntem, tá, gente? Bora para a próxima. Eu prometi que eu não ia mais me alongar tanto nas lives, vou tentar hoje ficar no máximo uns 40, 45 minutos para a gente conseguir ver tudinho de TVP, beleza? Deixa eu voltar aqui. Tá, bora lá, gente. São sinais, então, agora falando em sinais clínicos, né, de trombose venosa profunda, exceto. Questão parecida com a anterior, mas antes a gente estava falando de sintomas. Agora de sinais, tá? São sinais de trombose venosa profunda, exceto. Doc, existe milhões de sinais relacionados a TVP, tá? Aqui eu trouxe alguns dos mais conhecidos e mais utilizados na clínica e vamos conversar um pouquinho, então, sobre eles. Letra A, tá pedindo o que não é sinal de trombose venosa profunda, tá pedindo é incorreto, tá? São sinais de trombose venosa profunda, exceto. Letra A, sinal de Lenander. Letra B, sinal de Romans, né? Letra C, sinal de Bancroft, ou Moses, né? E letra D, sinal de Lowenberg. E aí, gente, quais desses sinais não é considerado um sinal de TVP? Dá um tempinho para o pessoal responder. O que vocês marcariam? A, B, C ou D? Um monte de epônimo, né? Mas é legal para a gente saber, pode cair em prova de residência também, então, para a gente estar por dentro, né? Não só de residência, prova da faculdade também. A galera gosta de cobrar.
Lauro botou, tô entre C ou D. Tá, e aí? Vamos lá, vou dar mais um tempinho pro pessoal pensar. Gente, pode chutar, tá? Quem não souber não tem problema nenhum. Essa é uma questão difícil, tá? Que ela tá classificada como fácil, mas na verdade não é uma questão fácil, porque é um monte de epônimo e a gente tem tanto nome para guardar na medicina que a gente acaba se passando com essa quantidade de epônimo. Leidiane botou não sei. E aí, gente? Algum palpite? Não sei também. Olha só. Vamos por eliminatória, tá? Qual sinal aqui com certeza é sinal de TVP? Tem dois aqui que a gente conhece como sinal de TVP, que são os mais utilizados. Olha só. Letra B, sinal de Romans, tá? Sinal de Romans, ou Romans, é um sinal muito utilizado na clínica porque é um sinal fácil de fazer, tá bom? É aquele sinal que você pega o paciente e faz uma dorsiflexão no pé do paciente. Você dobra o pé do paciente para trás com a perna em extensão. E se esse paciente referir dor na panturrilha, a gente tem o sinal de Romans positivo, tá bom? Esse sinal ele é indicativo de TVP, porém, né, assim como os outros sinais, ele tem uma sensibilidade e uma especificidade baixa, tá? Ele é utilizado para associar com clínica. Um paciente que tem fator de risco, que está com sintoma de TVP, você faz o sinal de Romans, esse paciente está com sinal de Romans positivo, opa, a gente começa então a ampliar a nossa suspeita diagnóstica relacionada a TVP. Mas não é o sinal diagnóstico, tá? Ó, o pessoal botou letra A, botou D, teve gente que chutaria C. Olha só. Vamos lá, vamos por parte. Então, a letra B é correta, tá? Sinal de Romans. Ou de Romans. Letra C, sinal de Bancroft. Gente, sinal de Bancroft, também chamado de sinal de Moses, é verdadeiro também, tá? É um sinal de TVP. O que é o sinal de Bancroft? O sinal de Bancroft é quando você pega a panturrilha do paciente e você palpa a panturrilha contra a tíbia, contra a estrutura óssea da tíbia e o paciente refere dor. Esse paciente também é um indicativo, esse sinal, né? Quando positivo é um indicativo também de TVP, tá? Outro sinal conhecido também, né, o sinal da bandeira, que esse é um popularmente chamado de empastamento de panturrilha. Você põe um paciente deitado, né, e você palpa ambas panturrilhas, você tenta movimentar e você percebe que na panturrilha dolorosa do paciente tem uma menor mobilidade. Se positivo, então se menor mobilidade, a gente também pensa em TVP, sinal da bandeira, tá, gente? Ou empastamento de panturrilha. Letra D ou letra A, gente? Olha só, o pessoal ficou bem em dúvida nessa. Tem gente que botou letra D, tem gente que botou letra A, tinha gente que tinha votado C. Gente, letra D está correta, tá? Sinal de Lowenberg, embora um sinal também pouco específico e pouco sensível, é um sinal indicativo de TVP. Esse é um dos menos utilizados de todos, porque esse aqui demanda um pouco mais que os outros. Esse aqui você põe um manguito em torno do membro do paciente, você infla mais ou menos até 80 milímetros de mercúrio na panturrilha, se o paciente referidor o sinal é positivo, tá? Vou mostrar todos para vocês rapidinho aqui. Sinal de Lenander. Gente, sinal de Lenander é um sinal de apendicite, tá? Eu sei que a gente está acostumado a pensar no sinal de McBurney, né? Sinal de que a gente aqueles sinais clássicos, né, de apendicite, dor e descompressão súbita. Mas esse também é um sinal de apendicite, que é quando o paciente ele tem uma disparidade entre a temperatura axilar e a temperatura retal maior do que 1 grau. Esse é um sinal, então, indicativo de apendicite. A gente sempre pensa no sinal de Bloomberg, né? Falei McBurney. O ponto de McBurney é o sinal de Bloomberg. Tá, gente? Então, esse aqui é um sinal de apendicite. Não tem nada a ver com trombose venosa profunda. Rapidinho aqui, gente, sinal de Romans é quando você pega, então, o membro do paciente e você faz uma dorsiflexão desse membro, palpando a panturrilha, né, com o membro de extensão. Se o paciente referir dor na panturrilha, você tem esse teste positivo e indica trombose venosa profunda, tá? Letra C, sinal de Bancroft, ou sinal de Moses, né, quando você palpa a panturrilha do paciente contra a tíbia, contra uma estrutura óssea, e o paciente refere dor. Se tiver dor, é um sinal positivo e indicativo de TVP também, tá? Beleza. Letra C, sinal de... Letra D, desculpa, de Lowenberg. Aqui eu não achei nenhuma imagem, tá? Sinceramente, eu procurei também, mas não encontrei. É quando você pega o manguito, o mesmo manguito que você afere a pressão, você põe na panturrilha do paciente, você infla até mais ou menos 80 milímetros de mercúrio. Se o paciente referir dor, o sinal é positivo. Mas, Doc, esse de todos é o menos específico, porque o fato do paciente estar com dor na panturrilha não necessariamente significa que ele tem TVP, afinal você está apertando ali, né, com o manguito. Belezinha? Gente, não sei se eu me fiz entender, só para, de novo, retificar aqui no sinal de Lenander, ele não tem nada a ver com TVP, é um sinal em que você mede a temperatura axilar do paciente, mede a temperatura retal. Se ambas temperaturas tiverem uma diferença de mais 1 grau, a gente tem um sinal positivo para apendicite. Belezinha, gente? Também pouco sensível, pouco específico, mas é interessante a gente saber, sobretudo para nossas provas. Belezinha? Gente, próxima questão, tá?
Se tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? Estou acompanhando vocês aqui pelo chat. Bora lá. Sobre o diagnóstico de TVP, então. Qual destas ações não está indicada, tá? Qual desses exames, então, não está indicado para o paciente, então, para fazer diagnóstico de trombose venosa profunda? Vou dar um tempinho para vocês responder, beleza? Gente, letra A, flebografia, letra B, o Doppler, né, ecodoppler. Letra D, dedímeros. E letra C, um eco transtorácico. E aí, gente, quais desses exames não estão indicados? Laura botou que tem uma dúvida, pode perguntar. Eu fui passando para a próxima questão, mas podem ir perguntando, não tem problema, tá? Sempre tem um delay aqui entre o que eu estou assistindo aqui e a transmissão. Olha só, pediu para mim repetir novamente sobre o sinal de Lenander. Claro, peraí, só um pouquinho que eu vou voltar lá. Aqui, né, dos sinais, então, os sinais de Romans, né, como a dor, a dorsiflexão, o sinal de Bancroft ou Moses, quando você palpa a panturrilha, o paciente ele refere dor, e o sinal de Lowenberg, quando você infla o manguito e o paciente tem dor. Doc, o sinal de Lenander, ele é um sinal relativo à apendicite, ele não tem nada a ver com trombose venosa profunda, tá? É quando você afere a pressão do paciente, a pressão não, desculpa, quando você afere a temperatura do paciente, temperatura axilar e a temperatura retal. Se a temperatura retal e a temperatura axilar tiverem uma disparidade, uma diferença maior do que 1 grau, a gente considera esse sinal positivo, tá? E é um indicativo de apendicite, tá? Embora não tão específico ou sensível, ele é um sinal de apendicite e não tem a ver com TVP, tá bom? Não sei se me fiz entender. E os outros, sim, os outros todos são indicativos de TVP, e além desses outros a gente tem o sinal da bandeira também, né, do empastamento da panturrilha que a gente já comentou. Tá, vou voltar para a questão 4 aqui, se ficou alguma dúvida pode perguntar, tá? Então tá, sobre o diagnóstico de TVP, qual dessas ações não está indicada? Vou dar mais um tempinho para o pessoal responder. Letra A, flebografia, letra B, Doppler, letra C, dedímeros e letra E, eco transtorácico. E aí, gente, A, B, C ou D? Vamos lá, gente, não tem problema chutar, tá? Agora botou D. Isso aqui tá fácil. A questão classificada como fácil aqui. E aí, gente? O que vocês marcariam? O que não está indicado fazer num paciente com suspeita de TVP, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente faz em cada momento, de acordo com a nossa com a probabilidade do paciente ter TVP. Mas, de modo geral, qual desses exames não está indicado num paciente só com TVP? Laura botou letra D. Laura botou letra D também. E aí, gente? O que vocês marcariam? Vou dar mais um tempinho antes de dar a resposta. Olha só, vamos por eliminatória aqui, tá? Flebografia, gente. Flebografia é o padrão ouro, tá? Quando você injeta contraste no paciente, administra contraste, então, distalmente a ver que você suspeita que esse paciente tem um quadro de TVP, e a gente vê esse contraste, então, voltando, né, fazendo esse retorno venoso, levando contraste, e a gente observa, então, onde se tem ou não obstrução e a que nível está essa obstrução. Beleza? Então, essa daqui é um exame, sim, pode ser solicitado, um exame invasivo, é padrão ouro, mas geralmente não é utilizado de rotina. O Doppler, né, o ecodoppler, também é muito utilizado, e sim, é utilizado de rotina, sobretudo em pacientes que têm alta probabilidade de apresentar TVP. O pessoal tinha respondido letra A aqui. Então, tem alta probabilidade de apresentar TVP, a gente lança a mão do ecodoppler, que é um exame hoje mais barato, né, ele é amplamente disponível já. Então, a letra B está correta, beleza? Gente, dedímeros. Dedímeros também pode ser utilizado no exame laboratorial. Aqui a gente tem nos dedímeros os produtos de degradação da fibrina. Ele é um exame extremamente sensível, tá? Com uma sensibilidade que chega a quase 100%, porém ele é um exame pouco específico. Então a gente utiliza ele em pacientes que têm baixa probabilidade de TVP. O mesmo serve para pacientes que têm probabilidade de ter TEP, tá? Pacientes com baixa probabilidade a gente lança a mão de dedímero. Por quê? O fato dele ter uma alta sensibilidade e uma baixa especificidade nos diz o seguinte, que o fato do dedímero ser positivo não me garante que o paciente tenha TVP ou tenha TEP, mas o fato do dedímero ser negativo exclui TVP. E aí você poupou o paciente de fazer um ecodoppler, né, de fazer um exame mais complexo, tá bom?
Então, o dedímero aqui pode ser utilizado também e o eco transtorácico não, né? Falso. Aqui a gente utiliza o eco transtorácico em pacientes que tiveram TEP para avaliar a função ventricular direita, tá bom? A gente pode ter uma disfunção ventricular direita, né? Diante de um quadro de TEP, né? Você tem sobrecarga, né? Do coração direito. Então, a gente utiliza o eco transtorácico, mas a gente não utiliza eco transtorácico em paciente que só tiver suspeita de TVP, tá? Não vai nos auxiliar no diagnóstico aqui. Doc, nessa questão a gente tem imagens aqui da flebografia, venografia também, né, do Doppler também, mas eu não vou discutir elas agora, porque elas estão em outra questão também que eu quero conversar com vocês um pouquinho, tá? Se tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem, tá, gente? Vamos lá. O teste diagnóstico padrão ouro para o diagnóstico de trombose venosa profunda ou de TVP. Tá pedindo qual que é o teste aqui. Letra A, sinal de Romans. Letra B, ultrassonografia com Doppler, de Doppler, né? Letra C, flebografia com radiocontraste. Letra D, dedímeros. Gente, apenas falamos disso. Então tá, qual desses testes é o padrão ouro para diagnóstico do paciente que tiver TVP? E aí, A, B, C ou D? Alessandra C. E aí, gente? Acabamos de falar sobre isso. O que vocês acham que é padrão ouro? Helena C. Áurea C, Lauro C. O pessoal voltou a responder agora. Vargas C. E aí, gente? Vou dar mais um tempinho. Leonara C. Isso a gente apenas conversou, né, gente? Olha só. A gente tem aqui 3 grandes exames que são utilizados, né, na clínica para o diagnóstico de TVP. Lembrar que o diagnóstico de TVP, o diagnóstico clínico, ele é de alta suspeição. Então, você faz o diagnóstico clínico de suspeição nesse paciente e você estratifica ele em baixa probabilidade de ter TVP e alta probabilidade de ter TVP, moderada ou alta, né? Pacientes com baixa probabilidade, a gente lança mão de dedímeros, porque o dedímero ele tem alta sensibilidade e baixa especificidade. Significa que se o dedímero for negativo, a gente consegue excluir TVP. E no paciente que tem baixa probabilidade, tem um dedímero negativo, a gente consegue excluir nele a TVP. Por outro lado, a gente tem o grupo de pacientes que tem um quadro, então, uma alta suspeita, né, de moderada a alta de TVP. Nesse paciente, Doc, a gente lança a mão do ecodoppler, que é de rotina para esses pacientes, é um exame mais barato e é um exame amplamente disponível. Então, o ecodoppler vai nos dizer se esse paciente tem TVP ou não. Se esse paciente tiver um ecodoppler negativo, aí sim a gente utiliza dedímero. Se estiver positivo, a gente já confirma a TVP, tá? Mas nenhum desses é considerado padrão ouro. Olha só, sinal de Romans, como eu falei antes, ou de Romans, é quando você faz a dorsiflexão no pé do paciente, né, com a perna em extensão, e o paciente refere dor na panturrilha. Esse é um sinal indicativo de TEP, mas tem baixa especificidade e baixa sensibilidade. Ele nos ajuda, né, a fazer o raciocínio diagnóstico de suspeição do TVP, tá bom? Então não é considerado teste padrão ouro nem teste diagnóstico aqui. Letra B, ultrassonografia com Doppler, como eu falei, ela é utilizada de rotina. Hoje é o exame mais utilizado e é o exame de escolha para o paciente que está com TVP, mas não é o padrão ouro, tá? Então olha só, esse aqui é o de escolha, né? É o de rotina, mas não é padrão ouro. Letra D, dedímeros. Gente, dedímeros é utilizado para paciente com baixa probabilidade, tá bom? Ele tem uma sensibilidade boa, uma especificidade baixa, mas ele não é utilizado para o paciente como padrão ouro. Ele é utilizado para o paciente que tem baixa probabilidade porque ele consegue excluir TVP, tá? Então a letra D é a nossa alternativa falsa. E a C é a nossa alternativa correta, flebografia ou venografia com radiocontraste. Esse exame, Doc, basicamente a gente administra contraste nesse paciente, né, contraste intravenoso, distalmente a veia acometida. E lembrar que, né, o retorno do sangue ele é centrífugo, então ele vai em direção ao coração. E quando esse sangue vai indo, centrípeto, desculpa, ele vai levando esse contraste, né, e a gente vê aonde que tem a obstrução, aonde que esse contraste para. Eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui que vai ficar mais claro, tá? Então, esse seria o padrão ouro. É um exame invasivo, tá? Um exame que não é mais utilizado em rotina, porque é um exame mais complexo, tem mais risco de complicações e é mais incômodo para o paciente também. Quando que a gente utiliza a flebografia? Hoje, né, em relação à TVP, a gente utiliza a flebografia quando a gente tem dúvida diagnóstica, tá? Sobretudo para esclarecimento diagnóstico, mas não é utilizado de rotina, lembrem sempre disso. Olha só, gente, vamos lá. Aqui eu trouxe uma venografia, uma flebografia para vocês de um paciente que está com TVP. Olha só. Quero ver.
em qual das imagens vocês acham que esse paciente está com quadro de obstrução? Na imagem A ou na imagem B? Estava na descrição da imagem, tá? Eu não deixei aqui para vocês, para a gente poder discutir um pouquinho. E aí, gente? Aqui na A ou aqui na B vocês acham que esse paciente está com quadro de obstrução? Tem setinha para tudo que é lado, né? Depois vou mostrar para vocês o eco Doppler também, tá? Olha só. Aqui a gente tem, então, a anatomia, que a gente tem, então, a pelve do paciente, os ossos do quadril, né? Aqui o pubis, o isquio, o fêmur do paciente aqui, os trocânteres, né? Trocânter maior, trocânter menor, aqui o colo do fêmur. E passando aqui atrás, então, na coxa do paciente, a gente tem o que a gente chama de... Ó, o pessoal botou letra B aqui, ó. Thalia botou letra B, Andréia botou letra B. Perfeito, gente, olha só. Aqui a gente tem, então, na coxa do paciente, passando aqui por trás, a gente tem a veia femoral, tá? Vem lá pensando o contrário, né? Aqui a gente tem aqui embaixo, na altura do joelho, a veia poplítea, aqui ela é chamada a partir do hiato dos adutores de veia femoral, e a veia femoral é chamada de veia ilíaca externa, tá? Olha só, aqui na imagem A é uma imagem normal, foi administrado o contraste foi subindo aqui na veia, né? Pelo retorno venoso. Aqui a gente tem as setinhas apontando válvulas, tá? São as válvulas normais da veia femoral, belezinha? Esse paciente é um paciente que não está com quadro de TVP. Aqui, por outro lado, a gente tem, então, de novo, né, a mesma estrutura, aqui o fêmur, né, o isquio, aqui o pubis, sínfise púbica. Aqui, então, na altura do fêmur, aqui atrás a gente tem a veia femoral. E esse paciente, vocês percebem que o contraste parou aqui, ele não subiu mais. A gente não tem aquele desenho da veia, não sei se vocês estão vendo aqui, peraí, deixa eu tentar pegar aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas a gente não tem o contraste acompanhando o membro do paciente. Aqui a veia femoral é diferente do outro lado, né? A veia femoral ela desce lá de cima, né, da veia ilíaca externa, aqui embaixo onde ela é chamada de veia poplítea, e a gente tem o enchimento dela inteira. Aqui por outro lado não. Aqui a gente tem a veia poplítea, a veia femoral, e a gente não tem o enchimento daqui para cima. Isso aqui, gente, aqui essa seta está indicando justamente uma obstrução nesse nível. Por isso que o contraste não está subindo, tá bom? A gente tem então aqui uma TVP femoral. Eu acho que vocês não estavam vendo meu mouse antes, mas agora está ali. Então, daqui para cima a gente não está tendo enchimento, e além disso a gente tem uma circulação colateral importante aqui, a gente percebe então o enchimento dessas outras veias também é indicativo de TVP nesse paciente, tá bom? Gente, mostrar para vocês só um ultrassom aqui rapidinho. Aqui a gente tem então uma TVP aqui tem até a descrição, né? Aqui a gente tem uma TVP de veia poplítea, tá? Veia poplítea é veia atrás do joelho. Aqui um corte longitudinal, a gente percebe o trombo aqui, né, hiperecogênico. E aqui num corte transverso, lembra que quando você comprime uma veia com o transdutor do ultrassom, essa veia ela colaba, né? Porque ela não tem parede muscular como as artérias. Só que quando você tem um trombo dentro, essa veia não colaba. E a falta de colabamento também é um indicativo de TVP, tá bom? Então aqui a gente não tem o colabamento da veia poplítea, concordando então com o nosso diagnóstico de TVP. Belezinha, gente? Aqui só para ilustrar o sinal de Romance que eu já tinha comentado, né? Quando você faz dorsiflexão nesse paciente, esse paciente com uma dor na panturrilha, indicativo de TVP. E dedímeros, então, é utilizado para o paciente que tem baixa probabilidade de TVP. Beleza? Gente, olha só. Vamos ver, eu separei mais algumas questõezinhas aqui. Um caso clínico agora pra gente, tá? Doc, ficou alguma dúvida? Não sei se deu para entender a imagem ali. Vamos lá. Vou ler esse caso clínico com vocês, tá? Vou pedir para vocês tentar responder, tá? Não importa se não souber, o que importa é que vocês tentem para a gente conseguir conversar, tá? Vamos lá. Paciente homem, 53 anos, em pós-operatório de cirurgia para colocação de prótese em quadril, evoluiu com uma dor na região posterior da panturrilha direita, que vai da altura do joelho à metade inferior da panturrilha. No exame físico, então, a panturrilha direita do paciente apresenta-se demasiada, né, aumento de volume, com sinais inflamatórios e 4 centímetros maior que o lado contralateral. Com relação a esse caso clínico, a sinal alternativa é correta. Doc, rapidinho aqui a gente percebe um paciente, então um homem, né, sexo masculino, 53 anos, aqui, num quadro de pós-operatório de cirurgia para colocação de prótese em quadril. Paciente que fez, então, uma cirurgia recente, que é um fator de risco para TVP, e ele evoluiu com dor em região posterior da panturrilha direita, tá? Clássico de TVP também. E aqui essa dor ela vai da altura do joelho, né, na parte posterior à metade inferior da panturrilha, tá? É o território de vascularização da veia poplítea, quando ela passa de veia femoral para veia poplítea, e ali embaixo ela se divide, né, nas tibiais e fibulares, beleza?
Doc, então olha só, esse paciente, no exame físico, ele se apresenta com essa panturrilha demasiada e ela está 4 centímetros maior que o lado contralateral. O que que isso nos diz, então? Letra A, esse paciente tem indicação de dosagem de dedímeros inicialmente. Letra B, esse paciente apresenta uma baixa probabilidade de TVP pelo score de Wells para TVP. Letra C, se o duplex scan, né, ou eco Doppler desse paciente vier negativo, temos indicação de dedímeros. E letra D, a flebografia é o exame de escolha para o diagnóstico desse paciente. Gente, A, B, C ou D, tudo que a gente falou até agora resumido em uma questão, basicamente. E aí, gente, o que vocês marcariam? Vou dar um tempo para o pessoal responder. O que vocês marcariam aí? Letra A, está falando que o paciente tem indicação de inicialmente dosar dedímeros. Letra B, está falando que ele é um paciente de baixa probabilidade para TVP. Letra C, está falando que se o eco Doppler, né, o duplex scan, vir negativo, a gente tem que pedir dedímero. Letra D, está falando que o que a gente tem que fazer nesse paciente é uma flebografia. E aí, gente? O pessoal foi na D. D. Todo mundo foi reto na D, gente. E aí? Vocês acham que o exame de escolha para esse paciente, exame de escolha, tá? É uma flebografia? Vocês fariam uma flebografia nesse paciente inicialmente, como primeiro exame? E aí, gente? O que vocês fariam? Thalia botou D. Alguém discorda? Andréia botou letra C. Aureal, o pessoal hoje está discordando das respostas. Ó, Fernando botou que não seria a primeira escolha. Beleza. Concordo, Fernando. Letra D está errada, então. Por que não é a primeira escolha? Porque a flebografia é um exame invasivo, ele é o padrão ouro. A gente põe contraste na veia do paciente e a gente vê onde está a obstrução. É o padrão ouro, mas não é a primeira escolha por ser um exame invasivo, é um exame ruim para o paciente, né? Você tem que injetar contraste, existe risco de alergia relacionada ao contraste, maiores complicações, então não é o exame de escolha. Beleza. Olha só, a Andrea botou que é o padrão ouro, mas não seria escolha. Perfeito, concordo. É o padrão ouro, mas não é o exame de escolha. Tá. Beleza. Letra D está incorreta. O que eu faria com esse paciente, então? Eu peço dedímeros para ele, como está falando na letra A, ou eu peço um duplex scan nesse paciente? Vamos lá, a letra B está incorreta, tá? Por que está incorreta? Porque mesmo que você não conheça o score de Wells, né, para TVP, ou para TEP também, mesmo que você não conheça, esse é um paciente que tem múltiplos fatores de risco. Só tendo isso em mente, você já pode dizer, opa, esse paciente é um paciente que tem pelo menos moderada a alta probabilidade de pré-teste, né, de TVP. O que é a probabilidade de pré-teste? É a probabilidade do paciente ter TVP antes de se fazer um teste, tá? Então, olha só. O Renato botou que inicialmente não seria dedímero. A Fernanda botou letra C, o Fernando, desculpa. A Andrea botou que fica entre A e C. Então, olha só, letra B está incorreta, tá? Porque esse paciente, assim, eu sempre digo, a gente não tem que decorar esses scores, tá? Esses scores, quando você for atender um paciente, eles vão estar na sua mão, hoje a gente tem acesso muito fácil, e tendo uma boa noção deles é super importante, tá? Olha só, a Andrea botou que é a letra C. Perfeito, gente, olha só. Esse paciente ele tem alta probabilidade, tá? Já vou mostrar para vocês por quê. Então não tem por que eu pedir dedímero, porque o dedímero ele é muito sensível, mas pouco específico. Então o fato dele estar positivo não me garante que o paciente tenha TVP. Então se o paciente tem muita chance, alta probabilidade de ter TVP, e eu meço o dedímero nesse paciente e esse dedímero vier positivo, eu vou ficar, tá, e aí, esse paciente tem ou não tem? Porque ele tinha uma alta probabilidade, mas o dedímero não é tão específico, e aí? Então eu vou acabar tendo que fazer o duplex scan. Então, como primeira escolha, exame de rotina, a gente faz um eco Doppler nesse paciente, tá? É o exame de rotina, é um exame disponível, amplamente disponível, é o que mais é utilizado atualmente, tá? Inclusive, é a recomendação, tá? Da última diretriz relacionada ao TVP. Belezinha, gente? Olha só, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem, então, duas imagens, aqui a explicação da questão, né? A gente tem todo o raciocínio e aqui duas imagens, então, que explicam o porquê que a gente pede um duplex scan nesse paciente. Vou mostrar o fluxograma para vocês, tá? Olha só, aqui então a gente pontua o paciente de acordo com as características clínicas e a gente define se esse paciente ele tem uma baixa probabilidade de ter trombose ou uma alta probabilidade moderada de ter trombose, tá? Moderada alta.
Aqui em cima, então, a gente tem o câncer ativo, neoplasia, né? Paciente que recebeu previamente tratamento para câncer há pelo menos 6 meses ou atualmente recebendo tratamento, tá? O paciente com neoplasia é um paciente, então, que pontua para TVP. Paciente com paralisia, paresia ou imobilização de extremidade inferior, né? O paciente que faz uma viagem prolongada, o paciente que está imobilizado no leito, que botou gesso, está com possibilidade de deambular, né? Esse paciente, então, ele pontua também. Lembra da estase sanguínea, aumenta o risco de trombose. Letra C, imobilidade no leito por 3 dias ou mais, ou cirurgia maior durante as últimas 12 semanas. Lembra o paciente que tem prótese de quadril, né? É o caso desse paciente, então ele pontua também aqui. Aqui a gente tem o primeiro ponto desse paciente, né? Um paciente que fez uma cirurgia recente. Dor localizada ao longo do trajeto venoso, aqui a gente tem o segundo ponto desse paciente, que é um paciente que está com dor, então, no território da veia poplítea. Perna inteira edemaciada, que não tem queixa de perna inteira edemaciada, assim, que o paciente tem um edema localizado, aparentemente. Mas a gente tem aqui perna edemaciada com pelo menos 3 centímetros maior que o outro lado, né? Então, aqui o nosso paciente ele tem 4 centímetros maior, pontua também, já temos 3 pontos no nosso paciente. Olha só. Edema depressivo na perna sintomática, o paciente tinha edema também, 4 pontos, tá? Veias tributárias rectasiadas, não varicosas, então a gente tem até um sinal, eu não lembro o nome do sinal agora, mas quando ocorre uma TVP, a gente pode ter manifestação de varizes nesse paciente, né? Veias ectasiadas, varicosas, que é por conta do aumento da circulação superficial, por conta da obstrução que está acontecendo na veia profunda. TVP prévia documentada pontua também, e se a gente tiver um diagnóstico menos alternativos, a gente retira 2 pontos. Aqui a gente não tem um diagnóstico mais provável que a TVP. Mais provável, desculpa, tá? Olha só. Esse paciente tem 4 pontos. Doc, abaixo de 2 pontos, né? A pontuação de 2 ou mais, a gente já tem um paciente que tem uma chance moderada a alta de ter TVP. Abaixo de 2 pontos, o paciente tem uma baixa chance. Nesse caso, nosso paciente tem 4 pontos, tá? Paciente com 4 pontos é um paciente com alta probabilidade. Beleza. Tá, falei, mas o que eu faço com esse paciente? Agora dá uma olhadinha para esse fluxograma aqui. Rapidinho, olha só. A gente tem lá em cima um paciente com sintomas clínicos e suspeita de TVP, né? Primeiro a gente tem que... Não sei se vocês conseguem ver bem aqui. Deixa eu ver. Sim. Aqui a gente tem que determinar a probabilidade pré-teste desse paciente ter, então, com base nos critérios de Well, dele ter TVP. Se esse paciente tem uma baixa probabilidade, menos de 2 pontos naquela escala que eu mostrei para vocês, a gente pede dedímero para esse paciente, porque o dedímero é muito sensível e pouco específico. Então, se o dedímero vier positivo, olha só, dedímero positivo, a gente pede um ecodoppler que provavelmente esse paciente está com TVP. Se o dedímero vier negativo, ele já nos exclui o diagnóstico de TVP, tá? Por outro lado, agora, se a gente tem um paciente com 2 ou mais pontos, lembra que esse nosso paciente do caso tem 4 pontos, a gente estratifica ele para um paciente de probabilidade moderada ou alta de TVP. Doc, aí você vem aqui e você pede um duplex venoso para esse paciente, um ecodoppler. Você vai ver lá dentro, né, nos cortes longitudinais, um trombo hiperecogênico ou veias que no corte transversal não colabam, isso é indicativo de TVP. Nesse paciente aqui, então, se for positivo, a gente tem a TVP confirmada e a gente já pode iniciar tratamento. Se esse duplex for negativo, a gente pede dedímero para esse paciente. Aí a gente cai na nossa questão. A alternativa falava que se o duplex scan for negativo, a gente pede dedímero. Perfeito. A gente então tem um paciente com baixa probabilidade, pede dedímero. Paciente com probabilidade moderada alta, pede o duplex venoso, né? Se o duplex venoso vier positivo, a gente confirma a TEP e trata esse paciente. Se vier negativo, a gente pede dedímero. Dedímero negativo exclui TEP, dedímero positivo faz um segmento, então em 3 a 7 dias repete, né, o duplex, ou pede então uma flebografia, desculpa. Perfeito, gente? Não sei se eu me fiz entender aqui. Eu não separei muitas questões, na verdade, de tratamento, isso era o que eu trouxe para vocês, mas só para finalizar aqui eu quero trazer uma última questão, só para a gente comentar um pouquinho sobre tratamento, tá? O objetivo nem é abordar a prevenção, mas é só para a gente falar rapidinho sobre o tratamento. Aqui são opções, então, de escolha para prevenção primária do TVP, exceto, gente, heparina de baixo peso molecular perfeito, tá? Heparina não fracionada correto, fundaparinux também e a varfarina incorreto. Gente, olha só, vou explicar para vocês. Rapidinho, em relação ao tratamento e profilaxia. Como que eu trato um paciente com TVP? Hoje, a gente trata um paciente com TVP, primeira escolha hoje é heparinizar esse paciente. A gente faz a heparinização plena desse paciente. O que a gente pode fazer? Heparina não fracionada,
heparina de baixo peso molecular, né, a enoxaparina, ou o fundaparinux. Doc, eu uso essas 3 drogas porque elas promovem, então, um efeito anticoagulante muito rápido no paciente. É importante lembrar que as drogas anticoagulantes elas não dissolvem o trombo. Elas estabilizam o trombo, previnem recorrência e dão tempo para que o paciente por si só dissolva o trombo, tá? Então, olha só. E a varfarina entra onde nisso tudo? A varfarina, a gente geralmente começa a heparinização do paciente e a gente mantém essa heparina do paciente por pelo menos 5 dias, tá? E mantém esses 5 dias já associado à varfarina. Porque a varfarina ela demora em torno de 5 dias para atingir o seu alvo terapêutico, quando a gente tem um INR entre 2 e 3, tá bom? Então, por que a gente não poderia fazer só varfarina nesse paciente? Porque eu teria um efeito, né, terapêutico só após 5 dias. E nesses 5 dias esse paciente pode complicar, pode evoluir com TEP, pode fazer recorrência de TPP, então não é legal, beleza? Aqui o mesmo serve para profilaxia, tá? Ela demora muito para fazer efeito, então a gente sempre faz heparina associada à varfarina. Quando a gente finaliza esses 5 dias e a gente tem um INR no paciente já em torno de 2 e 3, por mais de 2, 3 dias consecutivos, a gente tira a heparina e mantém o tratamento desse paciente com varfarina por pelo menos 3 meses, tá? Depois a gente reavalia esse paciente quanto a risco e benefício. Se esse paciente tiver o benefício maior do que o risco de continuar o tratamento com a varfarina, a gente pode continuar por mais alguns meses. Belezinha, gente? Só queria dar esse geral para não deixar passar a parte do tratamento. Era isso que eu tinha para vocês, então, aqui no final sempre tem as nossas métricas, né, de quanto que a gente fez aqui, 100% das questões corretas, né, a gente fez 7 das 16 questões que tinha, e um tempo médio de 3 minutos por resposta, tá? Gente, aqui, se eu quisesse continuar outra hora, eu poderia continuar também a sessão aqui, né, só para mostrar para vocês como que funciona aqui a plataforma. Gente, se tiverem alguma dúvida, eu vou ficar um pouquinho à disposição aqui, vou dar um tempinho. Feedbacks, dúvidas. Obrigado por quem ficou até agora, por quem respondeu. A gente conseguiu fazer 50 minutos hoje de live, prometi que não ia me passar muito. Obrigado, gente, por ter ficado, por ter respondido. Toda quinta-feira eu tô aqui com vocês. Quarta-feira, toda quarta-feira eu tô aqui às 8 horas falando de clínica com vocês, resolvendo questões na nossa plataforma. E toda segunda-feira a Lari, então, faz live com vocês relacionados, então... Não, desculpa, toda terça-feira a Lari faz live com vocês relacionada a ciclo básico, belezinha? Obrigado, Andréia. Vou dar mais um tempinho se o pessoal tem alguma dúvida. Gente, boa noite. É isso, então. Até semana que vem. Sempre que puderem, apareçam. Valeu, gente. Obrigado pelo feedback. E é isso. Abraço, gente. Até mais.